Bem-vindos a esta análise. Hoje, o nosso mergulho é num tema com um poder de impacto absoluto: a interseção entre a literatura afro-brasileira e as políticas educacionais. A ideia aqui é entender de forma bem direta como as histórias que a gente lê e as diretrizes curriculares agem como engrenagens reais, plenamente capazes de reconfigurar a identidade cultural de todo um país. Isso já nos traz a uma provocação crucial. Como é que a literatura consegue combater raízes históricas de preconceito que são tão, mas tão profundas? Por muito tempo, as narrativas literárias foram tratadas só como entretenimento. Mas, olhando de perto, a palavra escrita atua como um mecanismo incrivelmente ativo contra séculos de uma desigualdade estrutural. Para mapear essa jornada, a nossa estrutura passa bem rápido por 6 etapas. Primeiro, a literatura contra o racismo. Depois, o contexto histórico brasileiro. Seguindo para as leis de reconhecimento educacional e o novo protagonismo literário. Fechamos entendendo a atuação fundamental do NEABI e, por fim, a educação como transformação social. Vamos começar logo pela primeira seção, a literatura contra o racismo. E para entender o peso da atuação dessa literatura, precisamos passar para a nossa segunda seção, o contexto histórico brasileiro. É fundamental ter em mente que o preconceito atual não é um mero acidente de percurso. Ele é, na verdade, um projeto que foi estruturado ao longo de mais de 400 anos. A gente sai do início da colonização no século XVI, passa pelas consequências absolutamente brutais de todo o período da escravidão até o século XIX e deságua na formação das desigualdades raciais que vemos nos séculos XX e XXI. É exatamente o peso dessa bagagem colossal que exige uma intervenção forte e imediata. O que nos leva à seção 3, Leis de Reconhecimento Educacional. A resposta institucional e legal para esse histórico. Um divisor de águas absoluto aconteceu no ano de 2003. A Lei 10.639 não foi só uma sugestão bem intencionada. Ela tornou legalmente obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas do país inteiro. E aí, 5 anos depois, ocorreu mais um avanço gigantesco. A Lei 11.645, que ampliou essa obrigatoriedade para incluir também a cultura indígena. Ou seja, o Estado finalmente passou a exigir, no currículo padrão, o ensino das bases formadoras da nação que passaram séculos sendo silenciadas. É uma mudança e tanto. E essa mudança de cenário nos impulsiona para a seção 4, o novo protagonismo literário. Historicamente, a população negra era retratada na nossa literatura de uma forma incrivelmente estereotipada. As histórias eram quase sempre escritas pela ótica de terceiros. A população era descrita como objeto de estudo e não como dona da própria voz. A grande virada de chave acontece exatamente quando os autores afro-brasileiros assumem a caneta e passam a contar a sua própria história. E atenção, isso não é só uma simples mudança de quem está narrando, é a reivindicação do protagonismo. É isso que garante a verdadeira autenticidade na experiência literária. E os impactos de ter os próprios autores escrevendo as suas vivências são gigantescos. A gente percebe de cara uma valorização cultural que enriquece absurdamente o repertório nacional. Além disso, a leitura desperta uma consciência social muito mais crítica. O ápice desse processo todo é o combate ativo ao racismo. É basicamente desmontar os estereótipos logo na base da formação intelectual, desarmando o preconceito pela raiz. Chegamos então à seção 5, a atuação fundamental do NEABI. Mas afinal, como essas leis saem do papel e viram rotina? É aí que entra o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Ele funciona como a engrenagem principal dentro das escolas e das universidades. É o espaço de acolhimento e de articulação que garante que todas aquelas leis de reconhecimento não virem apenas um enfeite num documento oficial, mas que se transformem em práticas ativas no dia a dia das instituições de ensino. Na prática, o núcleo opera em frentes que são absolutamente vitais. Primeiro, eles criam um ambiente seguro para promover debates abertos e francos. Depois, pegam essas discussões acadêmicas e transformam no desenvolvimento de projetos comunitários concretos. O resultado orgânico de todo esse trabalho passo a passo é o fortalecimento de uma identidade cultural muito sólida e de um orgulho imenso para os estudantes. O que amarra o nosso ciclo na seção 6? Educação como transformação social. É inegável que as novas vozes literárias e as leis lá de 2003 e 2008 são triunfos maravilhosos, são avanços inestimáveis. Mas convenhamos, canetadas e decretos não apagam o racismo estrutural de 400 anos da noite para o dia. Os desafios continuam muito presentes. E é exatamente por causa dessa resistência histórica que a educação diária, contínua e vigilante segue sendo nosso escudo e a nossa principal ferramenta contra as desigualdades.
Para fechar com chave de ouro, deixamos esta reflexão fortíssima do material-fonte. Valorizar a cultura afro-brasileira é reconhecer a própria história do Brasil. Não se trata de fazer um favor, nem de ceder espaço. É recuperar fatos que pertencem a toda a sociedade. A grande questão que fica latejando no final das contas é: como seria possível planejar qualquer futuro promissor para um país sem primeiro ter a coragem de reconhecer e ensinar absolutamente todas as vozes que ajudaram a construir as suas fundações?